Olá pessoal, começando mais uma aula de português. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sinais de pontuação, né? Para que serve, a utilidade deles, né? O que é que eles modificam dentro de um texto, né? A utilização desses sinais. Para começar, eu trouxe uma pequena história em quadrinhos, né? Vou explicar-te uma coisa. Ora bem, por onde hei de começar? Às vezes devemos parar para respirar. Outras vezes devemos respirar e esperar, mas nunca devemos deixar de usar. Por hoje é tudo. Então vocês veem aí que está utilizando as pontuações. Veja as diferentes pontuações que tem aqui, e aí a partir dessas pontuações a gente vai fazer a explicação. Vamos começar pelo ponto de exclamação. Então, gente, o ponto de exclamação ele é usado quando se mostra sentimento de susto, alegria, grito, espanto ou reação de algum personagem. Então, é muito utilizado. Gente, o ponto de exclamação ele pode ter diferentes significados dentro de um texto. Por isso é muito importante analisar o contexto antes de pegar você simplesmente. A exclamação é um susto, é um espanto, é uma alegria. Não é assim que funciona. O contexto ele define o significado. Essa velhinha. Desculpa entrar aqui sem pedir licença. Doença? Não. Quem está doente? Mas quem está doente? Não, sorriu o homem. A senhora entendeu errado. Resfriado? Ora, quer dizer, bem, eu estava lá fora e... catapora. Senhora, por favor, não confunda. Cachumba! Cuidado, menino, isso é perigoso. Sabe, sei fazer um chazinho muito bom para cachumba. E a palavra cachumba foi utilizada 3 pontos de exclamação. E aí está representando o quê? A reação da personagem, né? Quando ela ouviu, quando ela entendeu aí que o homem estava doente com cachumba. Em algumas situações, né, o sentido do ponto de exclamação ele muda. Exemplo, quando eu falo sente, esse ponto de exclamação está dando a ideia de ordem. Quando eu digo que lindo, está dando a ideia de quê? Admiração. Oba, acertei, está dando ideia de alegria. Eca, está dando ideia de nojo. Então, dependendo do contexto, né, a entonação da palavra muda, assim como o seu significado. Então, ponto de interrogação pode significar admiração, ordem, alegria, nojo também. Tá bom? 2 pontos. Usado para avisar que uma personagem vai falar ou que vai se iniciar uma listagem e para anunciar uma explicação. Como a Fidência se gabasse de discreta, seu marido resolveu tirar a prova. E para isso, uma noite acordou-a com um ar assustado, dizendo: Que estranho fenômeno, Fidência. Pois não é que acabo de botar um ovo? Então aqui eu tenho uma parte de um texto, né? Então, quando eu vejo a utilização dos 2 pontos aqui, ele tá significando que vai iniciar o quê? Ele pode iniciar uma frase de um personagem, então a gente vê que é uma palavra, um pronunciamento de um personagem, né? Iniciou-se aqui a fala dele, que ele disse: Que estranho, Fidência, pois não é que acabo de colocar um ovo? Então, veja que iniciou aí a fala de um personagem. Ou pode também anunciar uma listagem. Então, aqui, vamos ver aqui, ó. Quando inicia a fala de um personagem, ela exclama com surpresa: Francamente, Paulinho, estou surpresa em encontrá-lo aqui. Indicar uma listagem. Camila foi ao mercado e comprou carne, feijão, açúcar, macarrão e verduras. Então, veja que eu posso esses 2 pontos podem indicar tanto o início de uma fala de um personagem, assim como uma listagem. No caso aqui, ela listou o que ela comprou. Né? Próximo. Travessão. Usado no momento em que uma personagem começa a falar, ou para destaque de alguma parte do texto. Trouxe aqui um textinho, parte de um texto, tá certo? Não é um texto completo, só para a gente ter a ideia da utilização do travessão. Sem essa de cãozinho ou gatinho. Algumas crianças escolhem criar em casas bichinhos estranhos, como iguana, rato e perereca. É assim com Rodrigo Iuso, 10, que tem uma iguana, a sensação do prédio. Toda vez que ela desce com um réptil para o térreo, os amigos ficam curiosos.
Ela gosta de colocar a iguana no pescoço e na cabeça, e jura que o animal o reconhece. Ela me lambe. Então veja aqui que foi utilizado, né, esse travessão, mas esse travessão está indicando uma fala de um personagem, né? A gente vê que quem está falando aqui vai ser o narrador. Né? Ela diz, é assim com Rodrigo Yus, 10 anos, que tem uma iguana. A sensação do prédio. Então está dando o quê? Está dando destaque à parte do texto. Está dando destaque à palavra, à frase, a sensação do prédio. Para dar ênfase aí que a iguana chamava muita atenção de todos que moravam no prédio. Exemplos, né? A fala de um personagem. Ela exclama com surpresa. Francamente, Paulinho, estou surpreso em encontrá-lo aqui. Já trouxe anteriormente essa, né? Veja que o travessão aqui, ó, dá a ideia de começar. Mas também pode ter naquele sentido de trazer, chamar a atenção para uma parte do texto. Reticências. Usado quando não se termina de escrever uma frase. Ou seja, usado para indicar continuidade em uma frase ou dar suspense. Então, a reticência normalmente ela é utilizada para dar continuidade em uma fala, mas também pode ser para dar essa questão de suspense. Então, começa já com a reticência no começo. Então, significa o quê? Que anteriormente dessa parte desse texto já tinha outra parte do texto. E veja que no final aqui também, ó, tem reticência. Também significa que o texto ainda continua. A folhinha quase não conseguia ter forças para lutar contra o outono. Até que um dia, o vento forte de outono soprou, soprou, soprou. Essa reticência aqui está dando o quê? Suspense, né? E arrancou a folhinha do ramo da árvore e atirou para o chão. Então, continuou o texto. Então, veja que aqui, essa reticência aqui, ela não está dando a ideia de continuidade. O texto já continua na frente, mas está dando a ideia de suspense. Né? O que foi que aconteceu quando o outono soprou, soprou e soprou? Né? Aí depois já vem o texto dizendo, e arrancou a folhinha do ramo. Então, essa daqui dá a ideia de suspense, essa no começo e no final dá a ideia de continuidade. Vírgula. Usado quando se dá uma pausa na fala durante a leitura ou separar uma citação. Então veja, essa noite tive um sonho. Sonhei que todos os seres desse mundo, incluindo os cachorros, gatos, peixes, pássaros, galinhas, moscas, baratas, todos, sem exceção, tinha a voz esganiçada da minha irmã mais nova, a Andréia, também chamada por mim de Andréia Kenazadop. Então veja aí que toda vez que tem uma vírgula, né, eu faço o quê? Eu dou uma pausa. Então eu falei o nome. Peixes, pausa. Pássaros, pausa. Então normalmente é visto para dar essa pausa, né? Então, ou separar realmente a citação. Então, pessoal, ponto de interrogação, né? É usado quando se está escrevendo uma pergunta ou para fazer um desafio, expressar uma curiosidade e dúvida sobre algo. Você já ouviu falar da história do cavalo de Troia? Ela é contada na Ilíada, um poema muito antigo que narra uma guerra entre a Grécia e a cidade de Troia. A briga teria começado quando o príncipe de Troia sequestrou a mulher de um rei grego. Diz a lenda que os gregos venceram a guerra com um truque. Deixaram um cavalo gigante de madeira na porta de entrada de Troia, como se fosse um presente. Os troianos levaram o cavalo para dentro, e ele estava cheio de soldados gregos. É por isso que a gente diz que ganhou um presente de grego, quando recebe uma coisa ruim. Então aí a gente traz a perguntinha lá de cima, né, do título do texto. Você já ouviu falar do cavalo de Troia? Essa pergunta, ela está se referindo a uma dúvida, né? Será que é somente uma dúvida? Um questionamento mesmo, né? Está fazendo uma pergunta, um questionamento? Ou ela está se tratando de uma curiosidade, né? Veja que ela faz uma pergunta, mas logo em seguida ela vem explicando todo o contexto relacionado a essa pergunta. Então, essa pergunta ela é o quê? Uma curiosidade. Pronto. Já alguns exemplos, né? Primeiro, por que você tem tantos cabelos brancos, mamãe? Então veja, curiosidade. Quando quer saber de algo. Foi a mesma coisa que aconteceu anteriormente, né? Estava perguntando, você já ouviu falar do cavalo de Troia? Tá, ok, curiosidade, está querendo saber. Ela caía devagar ou o buraco era fundo? Aí tem uma dúvida, né? Então, quando não sabe. Outros exemplos. Vamos brincar?
fazendo o quê? Um convite. Também pode expressar um convite, gente. Vai encarar? Está dando um desafio. Então, esses são alguns exemplos da utilização do ponto de interrogação.